Surgem, então, alguns questionamentos. Como um corpo tão denso como o corpo físico se liga a algo tão sutil como a consciência espiritual? Como explicar isso? Ela simplesmente, ela desce, né, lá daquele plano sutil e já vai direto para aquele plano denso? Como isso é possível? Não é? Para isso que existem os corpos. Porque os corpos, eles são gradativos. Como as gradações que a gente já falou lá atrás, não é? Então eu tenho lá o corpo mais sutil de todos e o plano mais sutil de todos. E através dessa gradação, essa consciência chega até o plano mais denso. Então os corpos são importantes, não é? Porque senão essa consciência não tem como agir. Se ela é tão sutil, a consciência, a essência dessa consciência é sutil, né? Então ela precisa de um corpo para se manifestar. Só que quando ela está num plano, em algum dos planos de manifestação, ela vai precisar de um corpo que seja adequado a essa consciência, né? E como elas saem lá do plano sutil maior, onde elas são geradas, e mergulham na matéria, então aqui na matéria, elas que são consciências precisam de um corpo muito denso e que esteja com bastante afinidade com esse tipo de consciência. Então a gente pensa que é uma consciência totalmente simples e ignorante, não é? E que vem para um mundo sutil, um mundo denso, para poder dar os seus primeiros passos, tá? Se o corpo físico é próprio para se manifestar no mundo material, onde os outros corpos se manifestam, não é? Então existem os corpos mais sutis que a gente vai estudar, e então onde que eles vão se manifestar? Se a consciência está encarnada aqui no plano material e vai se manifestar aqui, não é? Então para que ela tem os outros corpos? É uma pergunta para a gente refletir. E com o estudo a gente vai entendendo um pouco mais. E para que servem os corpos energéticos, então? Os corpos energéticos, eles servem justamente para que a gente possa se manifestar, ter condições de se manifestar nos outros planos, nos planos mais sutis, né? Agora, quando a gente vai se manifestar nesses planos mais sutis, né? Então, a gente parte do princípio de que a gente mergulha no plano material, nesse mundo material, com tudo em germen, vamos dizer assim. Nós estamos com tudo embutido, como se fôssemos uma semente de árvore. A semente de árvore é pequena, perto de uma árvore que a gente vê frondose enorme e que vive por muito, muito tempo, muitos e muitos anos. Então, é como se nós fôssemos essa sementinha. Nós carregamos nessa nossa semente tudo o que a gente precisa. Então, nós acabamos vindo para cá, mas a gente tem todos os corpos embutidos em nós. Nós já temos esses corpos embutidos em nós. Porque senão a gente não teria conseguido nem estar aqui. Partindo do princípio de que nós somos consciências, e que consciências são sutis e não são matéria. Consciência não é matéria. A consciência, ela é um princípio inteligente. Mas esse princípio inteligente, ele precisa se manifestar de acordo com as suas possibilidades. Então, uma consciência simples e ignorante, ignorante no sentido de não realmente saber nada, quando ela acabou de ser gerada, lá nos primórdios, quando ela surgiu pela primeira vez, então ela é zero, é uma folha em branco completa. Mas ela é uma consciência. E essa consciência, apesar dela mergulhar na matéria, porque ela tem conhecimento zero e ela tem inconsciência total, ela ainda é uma consciência. Então, ela também vai precisar ter essa ligação com o plano da onde ela veio. Ela precisa ter essa ligação, não pode ser um vazio. É como se fosse uma ponte. Como que nós vamos passar de um lado para o outro? Se tem um rio passando no meio, como que a gente passa de um lado para o outro? A gente simplesmente faz puff e agora já está lá do outro lado? Não, a gente precisa dessa ponte. Então vamos pensar que os planos, os corpos, são essa ponte que vai fazer com que a consciência saia ali da onde ela foi gerada, que é um plano sutilíssimo, que nós nem temos tantas informações, aliás, nós não temos quase nada de informações. Ela desce daquele plano e ela vem para esse plano material. Então ela tem tudo ali dentro dela, tudo está na essência dela. Ela tem os corpos, ela tem os chakras, e ela passa por todos esses planos. Esses planos existem. Eles existem por quê? Porque a própria consciência precisa disso. Então, eles são gerados através dessa consciência cósmica, que é o princípio inteligente, né, que gera tudo. Aquilo que a gente chama de Deus, que a gente chama de o grande arquiteto do universo, não é?
os maçons conhecem como o grande arquiteto do universo. Por que o grande arquiteto do universo? Porque essa consciência cósmica, esse Deus, ele gerou tudo, não é? Só que as coisas não dão saltos, não é? As consciências não dão saltos. Então, é preciso dessa ponte para que ela possa transitar, de certa forma, entre esses planos, para que ela possa receber esse alimento que vem lá de onde ela foi gerada. Então, para isso que servem os corpos energéticos, tá? Para que a gente possa se manifestar nos planos. Hoje, nós que estamos aqui, encarnados nesse planeta Terra, nós estamos nos manifestando no plano material, mas nós também nos manifestamos no plano astral. Existem seres encarnados que estão tão elevados que eles podem estar se manifestando no plano mental também, né? Os seres encarnados que ainda precisam aqui de estarem aqui nesse plano material, eles ainda estão em evolução e eles conseguem aí se manifestar no plano mental, né? Só que quando eles dormem, por exemplo, e essas pessoas que possuem essa possibilidade, né, de se manifestar num plano mental, que seria um plano mais elevado, mais sutil, é porque ele consegue ter essa possibilidade de estar ali, se manifestando. Nós podemos nos manifestar em alguns planos, mas isso é estudo para mais adiante. Então, os estudos vão ser bem interessantes, porque vão nos trazer muitas respostas e muitas compreensões a respeito da nossa existência, né, do que estamos fazendo aqui e por que estamos aqui.